Bom dia a todos. Você está em nosso canal Pão Diário. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo no canal, dê um like neste canal para que ele possa cada dia mais estar sendo divulgado aí pelas redes sociais e várias pessoas sejam alcançadas também pela palavra de Deus. Compartilhe este vídeo para todos aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus e nesse dia ainda não teve a oportunidade de poder ouvir o Senhor Deus falar no seu coração. Eu quero neste canal, Pão da Vida, eu sou o presbítero Regis e eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu não sei como que você se encontra nesse dia, qual é a sua necessidade, ou aquilo que você precisa, ou aquilo que você necessita. Mas eu tenho certeza que Deus é aquele que conhece o seu coração e Ele sabe muito bem aquilo que você precisa e Ele sabe aquilo que você necessita. Porque a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou até mesmo pensamos. E eu quero acompanhar com vocês uma palavra que se encontra no Salmo de número 46. Uma palavra bastante conhecida pelos irmãos, ou por aqueles que são ouvintes ou amantes da palavra de Deus. E eu quero deixar essa palavra ao seu coração nesta manhã, como uma palavra de encorajamento, de fortalecimento para a sua alma, que diz o Salmo 46, versículo de número 3: ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 5 diz: Deus está no meio dela e não será abalado. Mediante este salmo, onde o salmista Davi ele escreve, ele compõe esse cântico ao Senhor. Quando nós olhamos para esses versículos que nós acabamos de ler, nós vemos Deus trazendo uma paz, uma segurança ao nosso coração. Quando a gente olhamos para o mundo que nós estamos vivendo, a gente vemos que o mundo está debaixo de um caos. O mundo está vivenciando debaixo de turbulência, diante de dificuldade, diante de uma crise, não somente física, não somente econômica, mas também espiritual. Quando nós olhamos para essa palavra, a gente observamos e vemos a providência, nós vemos o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Porque quando a gente olhamos alguns versículos anteriores, nós vamos ver uma situação de caos. Por que uma situação de caos? Porque nós vamos ver águas rugindo, montes se abalando, nações transportando de um lado para o outro, montes se transportando de um lado para o outro. Então nós vemos o que? Uma situação de caos, uma situação de desespero. Mas nós vemos diante desse salmo que no versículo de número 1 ele diz que Deus ele é o nosso refúgio. E o que é ser o nosso refúgio? Ser o nosso refúgio é um local onde Deus nos guarda, é onde Deus nos protege. Por mais que nós vemos que a situação seja uma situação de caos, uma situação de desespero, mas ele diz uma palavra para o nosso coração: olha, ele é o nosso refúgio. E ele não só é o nosso refúgio, mas também ele é a nossa fortaleza, é aquele que nos fortalece a cada manhã. Quantos de nós às vezes nos levantamos de manhã cedo e não encontramos força para poder levantar e para poder enfrentar o momento que nós estamos enfrentando? Mas o que eu glorifico a Deus por essa palavra é que ele diz que ele não só é o nosso refúgio, mas também ele é a nossa fortaleza. E não somente isso, mas ele diz, ele é também o socorro bem presente na hora da angústia. Então ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, mas também ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O que ele quer dizer com isso? Ainda que todos te abandonem, ainda que você olhe para um lado, que você olhe para outro e você não veja ninguém do seu lado,
Ainda que você olhe e fale assim, olha, eu tenho certeza, no momento de dificuldade, no momento de crise, eu tenho certeza que fulano, ele vai estar do meu lado. Quando você olha para o lado, você não vê aquela pessoa que você acreditaria que estaria ao seu lado. Mas uma coisa eu tenho certeza, que é nesse momento que Deus ele diz, eu estou bem presente na sua vida. Eu não te abandonei, eu não te deixei. Por isso que Isaías, o profeta Isaías profetizando, ele diz, pode porventura uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre, ou esquecer do filho que amamenta, mas ele diz, eu todavia não se esquecerei de ti. Deus jamais ele vai se esquecer do seu filho em um momento de dificuldade, em um momento de angústia. Mas ele vai dizer na sua palavra que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Agora você já pode parar para pensar, no momento de turbulência, montes se transportando, águas rugindo, e nós vemos montes se abalando, mas a palavra de Deus nos garante dizendo, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. No coração daquele que tem Deus como seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pode ter a certeza de uma coisa, ele tem alegria, ele tem paz dentro da sua alma. Por quê? Porque essas águas nada mais é do que a palavra de Deus no seu coração, jorrando todos os dias, e o fortalecendo, e o corajando, e dando a cada dia mais a convicção que Deus não lhe abandonou, mas Deus está contigo em todos os momentos da sua vida. E ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, no santuário, as moradas do Altíssimo. E ele vai dizer o versículo que é esse que eu quero focar. Deus está no meio dela e não será abalada. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Deus, ele é o centro. Deus, ele é a estrutura. Quando nós olhamos para uma casa, a gente vemos o quê? A gente vemos que o que sustenta aquela casa não é as paredes, o que sustenta aquela casa é as colunas. Se você tirar a coluna de uma casa, ela não resiste, ela cai, ela vem ao chão. Então Deus está dizendo que quem traz o sustento, ou glória, para nossas vidas, não é aquilo que a gente olha e vê como aparente, mas é as colunas que estão num lugar que nós olhamos e não observamos ela. Mas é ali que está as colunas e que Deus está sustentando e fortalecendo aquela casa. É por isso que você olha e você fala assim, por que eu ainda não saí da presença de Deus? Você às vezes olha e fala assim, por que eu ainda não me desviei, não joguei tudo para o alto, por que eu não entreguei a minha carteirinha, por que eu não entreguei a situação logo, por que eu não parei, não tirei minha própria vida? É porque ele está dizendo, Deus está sendo o centro da sua vida. E todos os dias e todas as manhãs, ele te fortalece, ele te anima, ele te levanta, ele te guarda, ele te sustenta a cada dia, para que você possa continuar caminhando, continuar firme na presença de Deus. Porque se ele é o centro da sua vida, pode ter certeza de uma coisa, é ele que te fortalece. E quando o salmista Davi, ele canta esse cântico, ele escreve este salmo, ele diz que Deus está no meio. A primeira coisa que ele está dizendo, que Deus é o que traz o sustento para a nossa vida. Se nós estamos de pé, é porque Ele é o centro. Se nós estamos firmes, é porque Ele é o centro. Se nós estamos caminhando, é porque Ele é o centro. Se nós não desistimos, é porque Ele é o centro. Se nós ainda não se entregamos diante da situação, porque Ele está dizendo, Ele é o centro. Segunda coisa que eu aprendo, quando Ele diz que Deus está no meio, Ele está dizendo que Deus não perdeu o controle da situação. Oh glória! Ele está dizendo, Deus ainda tem o controle. Por mais que as pessoas olhem para tudo que está acontecendo ao redor, até mesmo no mundo que hoje nós estamos passando diante dessa pandemia, às vezes as pessoas olham e falam assim, Deus perdeu o controle. Deus está dizendo, Ele não perdeu o controle. E quando eu olho
para o profeta Isaías, no capítulo 6, eu vejo Isaías entrando dentro do templo. E a Bíblia vai dizer assim no versículo 1: e no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que me chama a atenção dessa visão do profeta Isaías, sabe o que é? O que me chama a atenção é que quando ele olha para Deus, ele não vê um Deus de pé, andando de um lado para outro, não. Ele, quando tem a visão, ele não olha para um Deus com a mão no queixo e o cotovelo entre as pernas, pensando o que ele vai fazer. Pelo contrário, Isaías vê um Deus assentado num trono. Era ele dizendo: ele ainda não perdeu o controle da situação e nunca vai perder. Quem sabe você que está sendo alcançado por essa palavra, a primeira coisa que Deus está dizendo: ele é o teu sustento. Ele te fortalece todas as manhãs. Ele é o centro da tua vida. Segunda coisa que ele está dizendo, que ele não perdeu o controle da situação. Eu venho nesta manhã de terça-feira trazer essa palavra para o teu coração. Quem sabe você se encontra diante de um casulo, enclausulado, sem saber o que vai fazer. Deus está dizendo para nós nesta manhã, e para você que ouve essa palavra: não se desespere. Deus tem o controle da situação. E no momento certo, na hora certa, Deus vai trazer a resposta daquilo que você precisa, quando você menos espera. Por isso que quando eu olho para o rei Josafá, no capítulo 20, 2ª Crônica, quando ele vê o povo de Amon, o povo de Edom, da montanha de Seir, se levantando para vir contra a nação de Judá, a Bíblia diz que Josafá temeu no seu coração, porque Josafá é homem. E quantas das vezes a gente não teme diante da situação? Às vezes o desespero não quer tomar conta do nosso coração. E Josafá, como homem, ele temeu. Mas ele convoca o povo, ele convoca a nação, ele convoca o sacerdote, ele convoca todos para proclamar um jejum, para clamar, para buscar o Senhor. Porque tem momento da nossa vida, irmão, que não é o nosso conhecimento, não é a nossa sabedoria, não é o nosso entendimento, não é o homem, não é A, não é B, não é C, não. Tem momentos que é somente Deus é que vai trazer a resposta. E Josafá se põe a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que ele clama. Quando ele clama, Deus, através do seu Espírito, ele usa Jaziel no meio da congregação para trazer uma palavra para o rei, para todos que ali estavam diante daquele propósito. E ele diz assim: olha, ouve, ó Judá, e todo Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, nesta peleja tu não vai ter que pelejar. Oh glória! Parai-vos e estar de pé. Amanhã saíres ao encontro, porque Deus será convosco. Porque o Senhor pelejará por vós. Deus vai pelejar pela vossa causa. E o que eu acho interessante neste texto, que Josafá, ele confiou tanto na palavra, que no outro dia, ele reúne os anciões da cidade, ele reúne o povo, e ele diz uma palavra: crede no Senhor vosso Deus e estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Nessa manhã, creia na palavra de Deus. Porque se você crê em Deus, você estará seguro. E quando você menos esperar, a resposta de Deus vai chegar na tua vida. A providência de Deus vai chegar na tua vida. Porque a palavra de Deus para você hoje é essa. Deus está no centro. E Ele está dizendo para nós nessa manhã que Deus não perdeu o controle da situação. Por mais que você não esteja entendendo nada, mas é nessa hora que Deus está dizendo: eu não perdi o controle da situação. E por último lugar, quando Ele diz Deus está no meio, Ele está dizendo:
quem vai providenciar o recurso não é o homem, é ele. Se ele diz eu estou no centro, é porque ele está dizendo, sabe o que? Eu sou o mantenedor. Eu não vou te desamparar. Jamais. É que é um momento de silêncio de Deus. Mas no momento certo ele está dizendo, eu sou o mantenedor. Você já viu o chefe de casa? O chefe de casa é aquele que sai para buscar o que, irmão? Manter. Ele é o mantenedor na tua casa. E da mesma forma Deus está dizendo assim, se eu estou no meio, eu sou o mantenedor. Eu não vou te desamparar no momento que você mais vai precisar de mim. E para mim encerrar essa palavra, a Bíblia vai dizer o seguinte, lá em 2 Reis, no capítulo de número 7, depois você acompanha na sua Bíblia, capítulo 7 de 2 Reis. A Bíblia vai dizer que a situação que Samaria estava vivendo era uma situação de caos, uma situação desesperadora. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ben-Hadad era o rei da Síria. Ele manda um exército para cercar Samaria. E ali era uma estratégia de guerra, porque ninguém poderia entrar e nem poderia sair da cidade. Então o que aconteceria? O povo morreria dentro da cidade. Morreria do quê? Morreria de fome dentro daquela cidade. O inimigo cerca, enclausula o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que a fome era tão grande em Israel, que uma mãe dava o seu filho, matava para comer num dia, e a outra mãe dava o seu filho para matar e comer no outro dia. Eles estavam comendo fezes de pombo. Tamanho era a crise, tamanho era a fome que Israel estava vivendo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus usa o profeta Eliseu. E a palavra que Deus usa o profeta Eliseu para dizer é essa: amanhã, neste mesmo horário, Deus vai trazer suprimento à porta de Samaria. Agora, como acreditar numa palavra como essa? Vendo a situação, a crise que eles estavam vivendo, o momento que eles estavam vivenciando, como acreditar diante de uma palavra como essa? Mas a Bíblia vai dizer que Deus usa o profeta no momento de caos, no momento desesperador. E foi naquele momento que ele disse: amanhã Deus vai trazer o suprimento à porta de Samaria. O capitão da guarda olhou e disse: se nem que Deus abrisse janela do céu, isso não aconteceria. Ele disse: tu vai ver com os teus olhos, mas tu não vai participar daquilo que Deus vai fazer. Sabe que eu tenho uma palavra para o teu coração nesta manhã, que Deus, ele é o mantenedor. Quem sabe você olha para a circunstância encurralado pelos seus inimigos, olha para um lado e para o outro, não vê alternativa nenhuma. Mas essa manhã Deus está dizendo: confie no céu, porque é do céu que vai vir uma palavra de Deus para o teu coração. Da mesma forma, quando eu vejo Abraão subir em uma das montanhas de Moriá para sacrificar o teu único filho em obediência a Deus, e ele sobe, coloca ali Isaac no altar do sacrifício, ele pega o cutelo e quando ele dá uns passos para trás para pegar impulso para poder imolar o menino, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele vai fazer o ato, Deus brada dos altos céus e disse: ei, Abraão, não faça tal, porque Deus viu a tua integridade, a tua sinceridade, porque tu não negaste o teu único filho, e Deus preparou o cordeiro para o holocausto. E nesta manhã Deus está dizendo: Deus está preparando, Deus está providenciando. A palavra de Deus é essa: amanhã, a porta de Samaria, Deus vai trazer o suprimento necessário. E Deus está dizendo para nós:
Confie na palavra de Deus. Confie naquilo que o Senhor falou no teu coração. Não importa o que a circunstância, o que as pessoas lá fora, ou que algumas pessoas estão dizendo, confie naquilo que Deus está dizendo para você. Se Deus está dizendo que amanhã Ele vai providenciar, creia que Ele vai providenciar. Agora, a forma que Deus vai fazer o trabalhar, irmão, não cabe a nós. Cabe a Ele. Não cabe a mim a forma, o jeito, como que Deus vai fazer. Não importa. O importante, irmão, é que Ele vai fazer. Por quê, irmão? Porque a Bíblia vai dizer que tinha 4 leprosos na porta da cidade. E um olha para o outro e diz assim, olha, se a gente for para a cidade, a gente morre de fome. Se a gente for para o arraial dos filhos, a gente morre. Se nós ficarmos aqui, a gente vai morrer da mesma forma, não temos alternativa. Vamos fazer o seguinte, vamos para o arraial dos filhos. Quem sabe lá nós encontramos alguma coisa para que a gente possa comer. E a Bíblia vai dizer, irmão, que 4 leprosos, quando chega ao ouvido o barulho, os 4 leprosos chegam aos ouvidos do exército da Síria, ele se levanta assustado. E ele ouve o barulho de uma grande cavalaria. E a Bíblia vai dizer que eles olham para o outro e falam, deixa tudo aí. Quem sabe Israel se juntou com outras nações e vieram contra nós. Vamos fugir, deixa tudo aí. 4 leprosos. Eu venho nessa manhã dizer que Deus ainda faz estrondo na terra através de 4 leprosos. Eu não sei como Deus vai enviar o recurso, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está no meio. Se Ele está no meio, Ele é a tua fortaleza. Ele te sustenta. Se Ele está no meio, Ele não perdeu o controle da situação. Se Ele está no meio, tenha certeza de uma coisa, Ele vai trazer o suprimento necessário que você precisa nessa manhã. Se prepare. Há uma resposta de Deus chegando para você. Há um recurso de Deus chegando para a tua vida. Algo que você menos espera. Não começa a imaginar como que Deus vai fazer. Não! Entrega na mão dEle. Ele tem o controle. Só creia numa coisa. Se Ele falou, Ele vai cumprir a sua palavra. Eu quero neste momento orar por você. Orar pela sua vida. E te abençoar nessa manhã. Diante dessa palavra, creia, não se desespere, tudo está no controle de Deus. O apóstolo Paulo, eu termino dizendo, Paulo vai dizer assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Feche os seus olhos neste momento. Eu quero orar por você, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus. Mediante esta palavra nesta manhã, meu Pai, aonde o próprio salmista Davi, ele disse que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que ainda que as águas se rujam e se perturbem pela sua braveza, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que os montes, Senhor, se transportem, meu Pai, para o meio dos mares, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada, Pai. Nesta manhã nós cremos que Tu és o centro de todas as coisas, Tu és o castelo forte. Pai, nós cremos nesta manhã, Senhor, que Tu és aquele que tem o controle, tem o domínio de todas as coisas e que o Senhor não perdeu o domínio nem o controle da situação. Pai,
Eu creio que Tu és, ó Deus, o mantenedor e que vai providenciar, ó Pai, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, ó Pai. E neste momento, Senhor, vai de encontro a esta alma aflita, vai de encontro a este coração aflito, a esta alma angustiada, desesperada, sem saber, ó Pai, o que fazer. Não deixe o desespero, Senhor, tomar conta deste coração, não deixe o desespero tomar conta dessa alma, mas eu lhe peço, meu Senhor, estende das tuas mãos agora, vai ao encontro, Senhor, meu Pai, de cada um, que neste momento, Senhor, este vídeo tenha alcançado a cada coração, meu Pai, aonde esta palavra, Senhor, tem germinado em cada coração vida, fé, esperança e confiança. Senhor, entra com providência. Ah, meu Pai, visita, Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Repreende, meu Pai, toda enfermidade. Pai, eu lhe peço, meu Deus, o milagre. Eu lhe peço, meu Deus, a resposta. Eu lhe peço, meu Deus, a providência. Faz, Senhor, uma grande obra. Opera, meu Pai, de forma poderosa, Senhor, e de forma especial. E que essa palavra, Senhor, na vida de cada um, que neste momento, Senhor, meu Pai, alcançada por ela, seja um divisor de água. Porque esta palavra não é minha, mas esta palavra é tua nesta manhã, Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus e ministro sobre a vida deste homem e desta mulher a vitória, a providência, o milagre, a resposta, a bênção, Senhor, a providência do céu. Nós não sabemos de que forma virá, mas uma coisa nós temos a plena certeza, que o Senhor tem o controle, o Senhor tem o domínio, e o Senhor faz como quer, do jeito que quer, Senhor, e da maneira que o Senhor quer. Pai, neste momento, Senhor, eu entrego a cada vida nas tuas mãos. E lhe peço, Senhor, a bênção e a tua vitória, meu Pai, em o nome de Jesus, e graças a Deus. Que essa palavra fique ao teu coração nesta manhã, e que a tua casa e que a tua família seja abençoada por Deus, e que esse dia seja um dia de resposta e um dia de providência para você que me ouve. Que Deus em Cristo nos abençoe. E mais uma vez eu repito, não esqueça de dar um like aqui neste canal, não esqueça de se inscrever, inscreve neste canal, aperta o sininho de notificação. Sempre estaremos aqui gravando uma palavra de Deus para o teu coração, e eu tenho certeza que a bênção de Deus te alcançará. Compartilhe este vídeo para que a cada dia mais outras pessoas também sejam alcançadas por essa palavra. E que Deus em Cristo abençoe você. Este é o canal Pão Diário. Que Deus em Cristo nos abençoe.